Emerson Pansieri está chegando, todos os detalhes da Raposa do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde, Cirilo. Forte abraço a você que nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O time celeste hoje também numa data especial. Tem até um post no Instagram do Cruzeiro, né? Utilizando as redes sociais do Clube Estrelado. Aos 7 dias do mês de outubro do ano de 1942, convocada para aprovação do nosso estatuto, foi o mesmo aprovado depois de muito discutido, passando a Sociedade Esportiva Palestra Mineiro a denominar-se Cruzeiro Esporte Clube. Há exatos 81 anos, nosso clube tinha seu nome oficialmente modificado, Nascidos Palestra, Forjados Cruzeiro. Ou seja, uma data de mudança aí de Palestra Itália para Cruzeiro, 81 anos, Cruzeiro de tanta história, de tantos títulos e de uma nação apaixonada por este grandioso clube mundial. Então, também acho que é um dia especial para todo cruzeirense que acompanha a Itatiaia, sem dúvidas, que tem orgulho de bater no peito e falar que é cruzeirense. Ô Cirilo, dito isso, o Cruzeiro hoje fazendo o trabalho na Toca da Raposa. E aí eu chamo a atenção do William, jogador celeste, ele que chegou ao clube naquela questão até de se recuperar. Me lembro que no início do William teve uma partida contra o América que ele atuou ali em fevereiro, depois com um tempo se preparando, e hoje é titular sim da lateral direita do Cruzeiro. No total, são 30 jogos pelo Clube Celeste e 1 gol marcado. Lateral direito William, jogador revelado no Internacional, passagem também no futebol europeu, jogou no futebol alemão e esteve também naquele grupo que disputou as Olimpíadas no Rio de Janeiro, foi campeão e é hoje, vamos colocar assim, um jogador titularíssimo dessa equipe do técnico Zé Ricardo, e fala também sobre essa situação aqui dentro do Rádio Esportes, inicialmente sobre esse jogo contra o Cuiabá, a importância do Cruzeiro buscar e lutar por esses 3 pontos fora de casa. É bom, cara, é bom ter essa semana cheia aí, porque como o professor chegou há não muito tempo, né? Parece que é bastante tempo, mas não é, então a gente está trabalhando bastante coisa, está trabalhando o que a gente precisa, o que a gente vem errando, e tenho certeza que essa semana vai ser muito produtiva para nós. Contra um adversário também que não vai ser fácil, né, de vencer esse duelo contra o Cuiabá, que tem uma numeração de pontos, né, 32 contra 30, vai ser uma parada dura. O William responde. Mas um jogo importante, eu acho que um jogo de 6 pontos, a gente tem que trabalhar muito forte, porque a gente sabe o jogo vai exigir muito, o time deles é muito bom, então é continuar trabalhando, e tenho certeza que a gente vai dar o nosso 100% lá para sair com esses 3 pontos. E essa postura que o Cruzeiro precisa estabelecer dentro de campo? Acho que a postura não dá para ser diferente do que da vida dentro de campo. Acho que a gente vem do resultado que não é muito bom, mas é continuar trabalhando. A gente tem total condições para conseguir estar melhor na tabela. A gente tem uma torcida gigante que tem nos apoiado, isso tem sido muito importante. A gente tem um elenco qualificado, então agora é começar a acertar, fazer os gols, e tenho certeza que o resultado vai vir. Palavras então do William, jogador do Cruzeiro, sobre também essa preparação nesta mini intertemporada. Cirilo, eu tô falando em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. O William é aquele cara que dá para olhar e falar assim, é titular incontestável do Cruzeiro? Deixar essa pergunta e outra. Agora já é uma análise, viu? Eu acho que ele começou fazendo um bom campeonato com o Marlon, mas acaba que tem que marcar mais, né? Não tá aparecendo tanto assim lá na frente, e por isso também não vem sendo aquele jogador de chegar tanto na frente, porque a obrigação defensiva do lateral, ela é inegável, a mais importante. Panzi, como você enxerga o momento do William na lateral direita do Cruzeiro? Essa semana até discutimos aí com o retorno do Wesley Gasolina se poderia ter algum tipo de disputa, se teria alguma alteração aí no cenário da lateral direita do Cruzeiro. Você me dizia até de um William que é o titular da função, que é o cara da posição do Cruzeiro, mas dentro desse cenário de titularidade, como está o desempenho do William no momento, caro Edu Panzi? Ô Cirilo, o William é titular absoluto pela qualidade dele e muito pela falta dela dos seus concorrentes ali na posição, né? O Wesley Gasolina agora mais recente, voltando de lesão, recuperado,
e o Palácios. E são dois suplentes com características diferentes. O Palácios, um cara que defende melhor, entre aspas, né? Do que o Gasolina, que é um cara que apoia mais do que o Palácio. Agora, o William, ele é mais completo que esses dois, por isso é o titular. Eu acho que o momento do William é muito parecido com o do Cruzeiro. O Pansieri falou aí de um início de campeonato muito bom dos laterais, né? Assim como foi um início de campeonato muito bom do Cruzeiro. De repente, há uma queda de rendimento do time em si, só que muito mais do setor ofensivo do que o defensivo. Você pega os números defensivos do Cruzeiro, não são ruins. São números melhores do que a campanha do Cruzeiro no campeonato. Eu acho que a titularidade incontestável no Cruzeiro, até o Lucas Silva, você só tem uma interrogação, pelo menos ao meu ver, em relação ao Neres. Não por causa do Neres, mas porque o Lucas Oliveira retornou de lesão, fez um bom jogo, tem uma liderança nesse elenco. Agora, os outros, dá para dizer que são incontestáveis. O Jussa é um cara que está firme como titular absoluto desse time, apesar de estar suspenso para o próximo jogo. O Lucas Silva nem se fala. Marlon e o William não se discute. Castão, melhor zagueiro do Cruzeiro. E o Rafael Cabral também indiscutível. Discute-se muito o Cruzeiro do meio para frente. O Vital não é incontestável. O Bruno Rodrigues não é incontestável. O Wesley não é incontestável. O Arthur Gomes deixou de ser incontestável. Só tem um cara que pode voltar agora, que ficou um período muito longo lesionado e que jogou muito pouco, que é o Matheus Pereira. Todos os outros meias ou atacantes do Cruzeiro são contestáveis por conta do momento do setor ofensivo da equipe. Ô, Léo Figueiredo, quem são os incontestáveis no 11 inicial do Cruzeiro, Léo? Rafael Cabral, o William, o Castan, Marlon, Jussa, Lucas Silva, Wesley. Acho que o Wesley é incontestável. Sabe por quê? Por quê? E não é só pra mim, não. Tô falando da visão que eu tenho. Pra mim também. Mas eu acho que pra muita gente ele é contestável. Porque, cara, com o Pepa ele era titular, jogando numa função que não é a que ele era acostumado. Aí chegou o Zé Ricardo, ele continua ali. O Arthur Gomes pode ratear. O Bruno Rodrigues já ficou fora do time. O Gilberto teve chance, ficou fora do time. O Matheus Vital, se tudo der certo, vai ficar fora do time, porque não tá jogando absolutamente nada. Então, eu acho que são esses. Agora, ô Cirilo, o Cruzeiro tem problemas de qualidade, né? E essa qualidade, ela era suprida com um time que era muito bem organizado e um time que criava muitas oportunidades, porque coletivamente o Cruzeiro era um bom time. Só que individualmente o Cruzeiro é um time mediano. Não é que o Cruzeiro é um time horroroso, o Cruzeiro não é um time ruim, o Cruzeiro não é um time para ficar em zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro também não é um time para brigar lá em cima. Só que ele teve um grande início de trabalho do Pepa. Depois, quando os resultados começaram a não aparecer, até mesmo porque os outros times começaram a conhecer o Cruzeiro, a marcar melhor o Cruzeiro, a detectar as dificuldades técnicas que tem o Cruzeiro. Quando os resultados começaram a não aparecer, o Cruzeiro foi para o caminho mais simples, né? O Cruzeiro vendeu o sofá. Aí o Cruzeiro pegou e mandou o Pepa embora. Trouxe um treinador que não tem nada de brilhante, com todo respeito ao Zé, mas que tá aí para o Cruzeiro fazer 12, 13 pontos e não cair. Então, agora são escolhas do Zé Ricardo, mas a direção do Cruzeiro escolheu este elenco. Vamos ver até onde vai. Prossiga, Pansieri. O Cruzeiro, que sabe, tem esse jogador, né, que é o William, e aí a concorrência com o Palácios, que não se firmou ainda, né, vamos colocar assim, colombiano Palácios, que chegou aí no decorrer do ano, e aí agora tem o Wesley Gasolina. Então o William, vamos colocar assim, entre esses três jogadores para o setor, é aquele que se destaca, e não dá para esquecer, né, o Cirilo, o jogador que sai do Inter, vai para o Wolfsburg, lá se destaca, depois vai para o Schalke, tem uma lesão muito importante, fica quase 2 anos sem jogar, e a retomada dele é justamente em 2023 com a camisa do Cruzeiro. Então acho que está sendo um ano também até de adaptação para o próprio William em relação ao futebol, a conhecer o corpo depois dessas lesões sérias que ele teve, e por isso teve toda uma preocupação por parte do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Ô Cirilo, deixa eu fechar com uma informação que eu trouxe ontem aqui na turma do Bate-Bola, mas para explicar em detalhes, o Zé Ivaldo, há uma tendência que ele possa chegar realmente na semana que vem para fazer essa mudança para Belo Horizonte, cuidar das coisas, né, pessoais, enfim, com a família, já armar tudo para o ano que vem ser jogador do Cruzeiro. E aí é inevitável que vai fazer alguma atividade, alguma coisa desse tipo, mas é jogador do Atlético Paranaense.
ele não assinou ainda o contrato, é pré-contrato, né? Até porque é uma situação muito séria, né? Ele então tem um contrato, está afastado do Atlético Paranaense, mas ele vai ser jogador do Cruzeiro. Então, a chegada dele em Belo Horizonte é muito mais para resolver essas questões pessoais, arrumar algumas coisas, para que possa, o ano que vem, já está tudo certo, tudo esquematizado, para ele começar a pré-temporada com os demais companheiros na Toca da Raposa